vamos então retornando aqui às nossas atividades. Vamos iniciar então com a nossa segunda aula, onde nós vamos abordar sobre as modalidades de responsabilidade civil e vamos falar também sobre a responsabilidade criminal, né? Segunda aula, vocês vão ver também algumas questões interessantes, quais são os tipos de responsabilidade. Vocês já entenderam, já puderam visualizar qual é o conceito, quais são os elementos da responsabilidade. Agora nós vamos entender quais são os tipos, quais são as modalidades cabíveis de responsabilidade e vamos também falar sobre a responsabilidade criminal, para que vocês possam ter em mente que há uma diferença entre a responsabilidade civil e criminal e também estudar algumas contravenções e alguns tipos de crimes que são relacionados à área da segurança do trabalho. Vamos então começar falando sobre as modalidades da responsabilidade civil, ok? Bem, primeira conceituação que a gente tem, uma primeira modalidade de responsabilidade civil seria a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual. A responsabilidade civil contratual, como o próprio nome diz, é aquela responsabilidade que nasce do inadimplemento de um contrato ou de um negócio jurídico. Se você tem um contrato firmado, você tem que cumprir esse contrato, porque o não cumprimento gera responsabilidade. Por exemplo, se você faz um contrato de financiamento de veículo, se você não cumprir esse contrato, além de pagar juros e multa moratória, você também pode ter o seu veículo apreendido. Isso deriva da ideia da responsabilidade contratual, ok? Temos também a responsabilidade extracontratual. Lembra quando nós falamos mais lá à frente na história, nós falamos do período lá da vingança pública, que surgiu a Lex Aquila? Pois bem, a Lex Aquila é ela que dá base à ideia da responsabilidade extracontratual. O que é essa responsabilidade extracontratual? É aquela responsabilidade em si. Toda vez que você causa dano, lesão, isso vai gerar o quê? Para você o dever de reparar esse dano. Então, a responsabilidade extracontratual nada mais é do que uma lesão, um prejuízo que você causa a uma pessoa física ou jurídica, de que pode ser tanto de natureza material, patrimonial ou mesmo moral, e que vai nascer para você, o causador do dano, a obrigação de reparar. Então, é a famosa responsabilidade propriamente dita, é aquela que deriva do dolo, da culpa, quando você causa um dano a alguém, nasce então o dever de reparar esse dano, é então a responsabilidade extracontratual. Então, nessa primeira classificação, só recapitulando, nós temos o modelo da responsabilidade contratual, que é aquela que deriva do descumprimento de um contrato ou negócio jurídico, e temos aquele modelo da responsabilidade propriamente dita, que é chamada de responsabilidade extracontratual. Cada vez que é praticado o dano, surge então o dever de indenizar. Uma segunda modalidade de responsabilidade, que nós podemos também estar fazendo a diferença, é entre a responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva. Gente, a palavra responsabilidade civil subjetiva traz em si a ideia da vontade, o ânimos do agente. Toda vez que houver vontade do agente em causar um dano, quer ser dolosamente ou culposamente, você tem a responsabilidade civil subjetiva. É quando há tem o ânimos do agente em causar o dano. Entretanto, existem também hoje, um tipo de responsabilidade que é muito utilizado, que é a chamada responsabilidade civil objetiva, que é aquela responsabilidade que independe da vontade do agente. Para esse tipo de responsabilidade, você não vai avaliar se houve dolo ou se houve culpa do agente, apenas se houve a conduta do agente e o nexo entre a conduta e o resultado. Você não vai analisar a culpa ou o dolo. Então, por exemplo, é o que é muito utilizado hoje na responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor. Se você tem uma empresa que ela te oferece, por exemplo, um estabelecimento, um estacionamento, e aí, naquele estacionamento, você tem o seu carro furtado, o seu carro arrombado, por exemplo, a empresa vai dizer, mas eu não tive culpa, eu não tive dolo. Mas, nesse caso, se aplica a teoria da responsabilidade objetiva, independe de culpa ou dolo. Ocorreu o dano e o dano foi lá na empresa, naquele local, naquele supermercado que tem um estacionamento. Então, a responsabilidade é independente de culpa, não vai se analisar a culpa ou o dolo. Então, vamos aí fazer essa diferença, recapitulando, na responsabilidade civil subjetiva,
tem que ter o dano à culpa, né? Aquela responsabilidade geralmente da pessoa física. Ah, mas para eu pagar o conserto do seu carro, tem que ser analisado se eu contribuir para esse evento, que é o dano, o dolo ou a culpa. E tem também o outro tipo de responsabilidade que é objetiva, que foi essa que eu falei, que não vai analisar essa questão de dolo nem de culpa, apenas da conduta e do nexo causal. Bem, a responsabilidade civil objetiva, ela está prevista, ela está consagrada no artigo 927 do Código Civil, que ele trouxe aí para nós a chamada teoria do risco, né, que é o pilar da responsabilidade civil objetiva, onde ele diz o seguinte, olha só aí o que diz o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Vamos então para o parágrafo único. Vejam aí, grifem aí o que diz esse parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para os direitos de outrem. Então, a gente tem atividades que já são tipicamente perigosas, por exemplo, o fato aí de assistir uma partida no estádio de futebol. Se ocorrer um dano dentro do estádio de futebol, a empresa ela vai ter uma responsabilidade objetiva. Os acidentes de trabalho. Acidente de trabalho também, se você trabalha numa empresa que ela não oferece os equipamentos de proteção individual, você trabalha nessa empresa e acontece um acidente de trabalho, você for operar uma máquina e se acidentou, a empresa ela vai ser responsabilizada, independente da culpa ou o dolo dela, ela vai ser responsabilizada. E isso está previsto aonde? Está previsto no artigo 927, parágrafo único, na teoria do risco, ok? Bem, outra modalidade também, que a gente vai aqui fazer uma diferença muito relevante, é diferenciar a responsabilidade civil da responsabilidade criminal. Pessoal, entendam uma coisa, responsabilidade civil é diferente de responsabilidade criminal. Elas são totalmente independentes. Enquanto a responsabilidade civil ela visa preservar interesses de ordem privada, de ordem particular, a responsabilidade criminal ela vai, digamos assim, punir aquele que viola a paz social. Então, elas têm pressupostos diferentes e uma é independente da outra. Por exemplo, às vezes você tem uma responsabilidade civil e não tem uma responsabilidade criminal. Se você descumpre um contrato, lembra da responsabilidade civil contratual? Bem, descumprindo um contrato, nasce para você a responsabilidade civil contratual, mas isso não tem nenhuma repercussão na responsabilidade criminal. Você não terá responsabilidade criminal. Mas existem situações de pessoas que não têm responsabilidade criminal e têm responsabilidade civil. Por exemplo, um doente mental. Se o doente mental ele praticar um dano, digamos que ele vá na sua casa e ele quebre tudo na sua casa. Por ser doente mental, ele não vai responder criminalmente, né? Ele não vai pegar uma pena, mas ele pode sim ser condenado civilmente a reparar aquele dano. Então, vocês percebem que responsabilidade civil e criminal são institutos diferentes e autônomos, ok? É uma ideia que eu quero que vocês guardem sobre isso aí. Bem, o próprio artigo 935 do Código Civil, ele vem estabelecer essa diferença, onde ele diz que a responsabilidade civil ela é independente da criminal, uma vez que reconhece a diversidade dos campos de atuação da lei civil e penal. Bem, nós temos então algumas diferenças aqui na responsabilidade civil. Como nós já vimos, o agente ele tem o dever de reparar o dano, quer seja através de indenização, em caso de danos materiais, ou compensação em danos morais, né? Na hipótese de não poder estimar esse dano. E na responsabilidade criminal, o agente ele sofre uma penalidade, uma cominação legal. Ele vai, então, estar aí sujeito a uma pena. E, a propósito, falar sobre a questão de pena, né? Nós vamos, então, abrir um tópico aqui para explicar que existem 4 tipos de pena. Quando você fala de responsabilidade criminal, você fala que existem, né, na responsabilidade criminal, o agente que causa um dano, ele tem uma cominação legal. E nós temos, então, 4 tipos de penas que merecem destaque. Nós temos, o primeiro tipo de pena e mais conhecido de todos, é a chamada pena privativa de liberdade. Na pena privativa de liberdade, é aquela que, como o próprio nome diz, a liberdade do indivíduo, ela é restrita, seja total ou parcialmente. Existe outro tipo de pena, que é a pena chamada pena restritiva de direito, que ao invés do indivíduo perder a liberdade, algum direito dele é restrito. Por exemplo, a cassação da carteira de motorista.
Isso pode ser uma pena restritiva de direito, porque você não está perdendo sua liberdade, mas o seu direito de dirigir, ele foi cesseado, ele foi restrito. Existe também a pena de multa. A multa, para quem não sabe, é um tipo de pena, que é o pagamento de algum valor em dinheiro que é fixado pelo juiz. E existe, por último, a medida de segurança. Na verdade, a medida de segurança não seria nenhuma pena no sentido legal do termo. A medida de segurança, ela seria, digamos assim, uma sanção jurídica que é aplicada a alguém que comete um crime e que essa pessoa ela não tem o discernimento necessário para entender que aquele ato era crime. Ou seja, um doente mental, uma pessoa que não tem um desenvolvimento completo. Se essa pessoa cometer um crime, o que vai acontecer? Vai se analisar o seguinte, ela não tem capacidade de entender que ao tempo da ação ou omissão, a sua conduta era um crime. Então, por isso, ela vai pegar, ao invés de pegar uma pena, ela vai pegar uma medida de segurança. O que é essa medida de segurança? A medida de segurança, ela não vai trabalhar com a ideia da punição. A pessoa não vai ser presa, ela vai ser tratada. Então, essa pessoa, ela vai receber uma sanção, que na verdade é um tratamento, que vai consistir em internação ou tratamento psiquiátrico. Se for a internação, né, ela vai ficar realmente no hospital psiquiátrico para fazer o tratamento, e se for apenas o tratamento psiquiátrico, é aquele famoso tratamento ambulatorial, a pessoa vai de dia, faz o atendimento e volta para casa. Então, a medida de segurança, ela é um remédio jurídico, uma sanção jurídica para quem comete um crime que não tem discernimento sobre os seus atos, né? Ela é por tempo indeterminado, né? A pessoa ela vai, durante o processo, ela vai alegar insanidade mental, o juiz, a critério tanto pode ser pedido pelas partes, pelos advogados, ou a critério do juiz, ele vai mandar fazer um exame, que é o chamado exame de insanidade mental, é um perito médico que vai fazer o exame, vai constatar se a pessoa tem uma insanidade mental, e a partir daí, constatado, a pessoa vai receber a sanção jurídica, a chamada medida de segurança, certo? Muito bem. Falando então sobre isso aí, sobre a questão da responsabilidade criminal, nós vamos agora fazer um pouquinho da diferença entre o que seria um crime e uma contravenção penal. E vamos trabalhar isso aí dentro do contexto da segurança do trabalho. Primeira diferença que a gente tem, que a gente precisa ter em mente, é o que seria uma contravenção e o que seria um crime. Na verdade, a diferença entre contravenção e crime, primeiro, existe uma lei específica de contravenção, que é a Lei de Contravenções Penais, a LCP, né? E segundo, que a contravenção ela é uma forma mais branda. A forma de punir uma contravenção é muito mais branda do que um crime. Porque na contravenção, o indivíduo que comete uma contravenção, de acordo com a Lei de Contravenções Penais, ele vai pegar uma pena de prisão simples ou de multa, ou seja, ele vai cumprir aquela pena, estabelecimento especial, semiaberto ou aberto, e vai ficar em estabelecimento diferente daqueles que vão pegar uma reclusão ou uma detenção. Então, é um tratamento, digamos, mais brando para quem comete uma contravenção penal. E tem o crime. O crime é uma infração penal mais séria, que a lei vai combinar a pena de reclusão ou detenção, com ou sem pena de multa. A diferença da pena de reclusão para a detenção é que a detenção ela é cumprida no regime semiaberto ou aberto, e a reclusão ela pode ser cumprida no regime fechado, semiaberto ou aberto, ok? Bem, vamos então agora falar aqui de um exemplo muito interessante de contravenção penal que é aplicado dentro do contexto aí da segurança do trabalho, que é algo que interessa a vocês. Então, no que concerne a segurança do trabalho, nós vamos nos remeter aqui a uma contravenção penal que está estipulada na Lei 8.213/91. Vejam aí o que diz o artigo 19 e 19, parágrafo 2º da Lei 8.213/91. Olha aqui para a tela, vamos lá falar um pouquinho sobre esse artigo. Ele fala sobre acidente de trabalho, onde diz o seguinte, que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Parágrafo 2º diz que constitui contravenção penal punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Olha aí, entrando no contexto de vocês. Pois muito bem, se a empresa ela deixa de cumprir essas normas de higiene e segurança do trabalho, ela vai estar cometendo uma contravenção penal,
certo? Então, se, por exemplo, a empresa ela deixa de fornecer ou de fiscalizar a utilização dos EPIs, os equipamentos de proteção individual do trabalhador, a empresa ela vai estar cometendo uma contravenção penal punível com pena de multa. Então, atentem para esse fato aí, que é muito interessante na área de vocês. Bem, falado então da contravenção penal, essa é a contravenção que eu queria salientar. Vamos agora falar sobre os principais tipos de crime e a relação que eles têm aí com vocês da segurança do trabalho. O primeiro crime que nós vamos falar é o crime de lesão corporal. Você já deve ter ouvido falar, certamente. Ele está previsto no artigo 129 do Código Penal, na qual esse crime vai haver uma ofensa à integridade ou à saúde de outrem, certo? Então, se você, técnico de segurança do trabalho, ele desrespeitar as normas referentes à sua atuação, à sua conduta, e ele vier a causar uma lesão corporal, ele ofender a integridade física ou a saúde de alguém, ele vai responder pelo crime de lesão corporal. Se a lesão for de forma culposa, o crime ele vai ser de detenção, ou seja, cumprindo em regime semiaberto ou aberto, de 3 meses a 1 ano. Entretanto, se for uma lesão considerada grave, resultando na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, e se resultar em incapacidade para o trabalho ou em perda ou inutilização de membro, sentido ou função, bem como deformidade permanente, existe um aumento de pena, passando a ser reclusão, certo? Então, cuidado aí quando vocês forem exercer as atividades de vocês, para não estarem causando danos à integridade de outra, porque isso aí é crime que está previsto no artigo 129. E você responde por esse crime, tanto na modalidade culposa, como também dolosa. Nós temos também, além da lesão corporal, nós temos o crime de perigo, certo? O crime de perigo é quando há a exposição da vida ou à saúde de outrem a perigo direto ou iminente, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave. Então, o crime de perigo é, por exemplo, aquele que o empregador ele não usa as normas de segurança do trabalho e o trabalhador, ele acaba realizando seu trabalho, ele se expõe a condições nocivas, ele trabalha com produtos perigosos, inflamáveis, explosivos, e ele acaba não tendo nenhum equipamento de proteção, por exemplo. Nesse caso aí, o fato do trabalhador ele estar tendo contato com aqueles produtos altamente lesivos, isso aí pode ser um crime, considerado ser um crime de perigo, porque vai expor a vida ou mesmo a saúde dessa pessoa a um perigo, ok? Temos o crime de homicídio culposo. Atenção, porque o homicídio é definido pelo verbo matar alguém. Ele tanto pode ser algo doloso, com a intenção, e pode ser algo culposo, através da imprudência, imperícia e negligência. Então, tem também um homicídio culposo. A diferença entre esses 3 institutos da culpa é que a imprudência é quando você deixa de cumprir uma norma que você deveria cumprir. A negligência é quando você tem uma falta de cuidado sobre algo, isso é negligência. E a imperícia é a falta de conhecimento técnico sobre algo. Então, quando você comete um crime usando tanto da imprudência, negligência ou imperícia, isso vem a causar a morte de alguém, isso é classificado como homicídio culposo. A pena do homicídio culposo, ela é de detenção de 1 a 3 anos, sendo que tem um caso de aumento de pena, se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão. Cuidado, você da segurança do trabalho, se você não observar uma norma na sua profissão, e, de acordo com essa inobservância, isso causar a morte de alguém, você vai responder por homicídio culposo com um aumento de pena. Por quê? Qual vai ser o fundamento? Porque não houve observância de uma regra técnica dentro da sua profissão. Então, atentem para esse fato, muito cuidado sobre isso, porque é uma coisa muito grave. Então, por isso é que, mais uma vez, a gente tem que deixar claro a responsabilidade que vocês têm no empenho dessa tarefa que vocês vão desempenhar, certo? Bem, aí nós vamos já chegar ao final da nossa unidade e para finalizar eu guardei uma parte bem interessante, que acredito que vai chamar a atenção dos senhores, que é falar um pouquinho sobre o crime de assédio sexual no trabalho e o assédio moral. Sempre são temas muito recorrentes, enfim, que tem toda uma ideia sobre isso. Eu queria então trabalhar com vocês um pouquinho da caracterização tanto do assédio sexual, que na verdade é um crime,
e do assédio moral, que é um ilícito civil. Então, nós já vamos começar com essa primeira diferença. Um é crime, o outro é um ilícito civil. E para começar, então, nós vamos falar um pouco sobre o assédio sexual. Lembra da ideia que eu falei? Assédio sexual é crime, porque está previsto no artigo 216-A do Código Penal. Então, assédio sexual, crime previsto no Código Penal. Olha o que diz, vamos aqui olhar para a tela e ver o que diz o artigo 216-A. Ele reza o seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função, detenção de 1 a 2 anos. Bem, o assédio sexual, gente, é um crime que é muito cometido no ambiente de trabalho, né? Uma vez eu estava vendo uma matéria, não sei se vocês viram no Fantástico, que comentava que ele acontece tanto nas empresas privadas como nas empresas públicas também. Você tem um crime de assédio sexual até nas corporações militares, tem isso aqui. Infelizmente acontece muito. Então, a gente tem vários exemplos na prática. Por exemplo, é quando ele é um crime que ele é cometido, né, em razão da função no ambiente de trabalho, e acontece bastante vários exemplos, como, por exemplo, o fato de o superior hierárquico ele pedir favores sexuais, né, ao seu subordinado em troca de uma promoção. Ou então, quando o subordinado ele nega aqueles favores sexuais e ele tem uma represália no ambiente de trabalho. Ou quando o superior ele manda, por exemplo, o funcionário se vestir de forma provocante, com apelo sexual. Então, tudo isso tem pedidos ou convites insistentes para almoços ou jantares. Tudo isso pode ser configurado como assédio sexual. Tem coisas que não são. Por exemplo, o fato de galantear no ambiente de trabalho, dar um beijinho, uma coisa assim simples, isso não é crime. Pode ser considerado uma contravenção penal, mas não é crime, porque o crime de assédio sexual ele é mais sério. Então, o sujeito ativo é qualquer pessoa, não é só homem que comete assédio sexual, não. A mulher também pode cometer. Então, sujeito ativo é quem comete o crime. Tanto pode ser homem ou mulher, desde que ele seja superior hierárquico da vítima. Tem que ter essa relação de superioridade hierárquica. Qual é o tipo objetivo? Bem, o tipo é constranger. Toda vez que você constrange alguém, constranger é você forçar, é você obrigar, é você coagir com o intuito de obter algum tipo de favorecimento relacionado a questões sexuais. Por isso que eu dei os exemplos. É você querer favores sexuais em troca de uma promoção, é você rebaixar de função quando a pessoa rejeita, é convites insistentes para almoço, jantares com a finalidade sexual, é exigir que o funcionário se vista de uma maneira provocante. Tudo isso aí tem a ver com o tipo objetivo de constranger a pessoa a essa situação. E a consumação, gente, ela não é quando acontece o ato sexual em si. O crime de assédio sexual ele se consuma com a prática efetiva do ato constrangedor. Uma vez que o superior hierárquico ele constrange a vítima, né, se ele basicamente ele começa a exigir que a pessoa ela tenha uma relação sexual com ele, ou que ela saia para almoçar ou jantar, isso aí já se consumou o crime. Não é necessário que haja realmente o ato sexual em si, mas só a situação, a prática do ato constrangedor, independentemente da vantagem ou do favorecimento sexual, já consuma o crime de assédio sexual. E a pergunta é, se ele é tão frequente, por que então que as pessoas não denunciam? A principal razão é o medo da perda do emprego. Muitas pessoas acabam não denunciando esse crime porque tem medo de perder o emprego. E, por sua vez, o causador, o agente, o que pratica o crime, ele diz, se defendendo, dizendo que muitas vezes isso é uma questão normal, foi apenas um elogio, foi apenas uma brincadeira, não sabia que isso era nada sério. Então, é um crime muito delicado, que acontece muito, mas que as pessoas têm dificuldade de lidar. E as principais vítimas são as mulheres. A gente sabe que é um crime que tanto pode sofrer o homem e a mulher, porque o homem também pode ser vítima de assédio sexual, mas a mulher é a principal vítima no ambiente de trabalho. Então, muitas acabam ocultando isso das autoridades, não denunciando porque tem medo de perder o emprego. Tem uma série de implicações que estão dentro desse crime do assédio sexual. Então, mas se houver isso aí, é sua obrigação, como técnico da segurança do trabalho, denunciar, porque é um crime bastante grave e que deve ser combatido.
E por último, para finalizar, nós vamos fechar então, falando um pouquinho do assédio moral no trabalho. Lembra que eu falei dessa diferença? O assédio sexual, ele é um crime e o assédio moral, ele é um ilícito civil. Ele não é crime, gente. Assédio moral no trabalho, ele é um tipo de ilícito de natureza civil. Então, o que é isso aqui? Como é que ele se configura? É toda conduta abusiva, pode ser o gesto, pode ser uma palavra, pode ser um comportamento, uma atitude, que acaba atentando contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física de alguém, colocando em perigo seu emprego ou degradando seu ambiente de trabalho. Esse crime, ele mexe muito com o psicológico da vítima. O fato, por exemplo, de alguém... teve um caso de uma empresa que um funcionário ele foi ridicularizado numa reunião da empresa, em público, quando ele recebeu uma lanterna, né, de presente na frente de todos os outros colegas e dizendo que ele tinha tido o pior desempenho da empresa. Isso aí é assédio moral, é uma ridicularização, isso causa transtorno, causa problema psicológico. Então, o fato do empregado ele ser ridicularizado em reuniões, em público, o fato dele ser rebaixado de função, sem nenhuma justificativa, dele ser coagido a fazer trabalhos de extremo sacrifício que estão fora da função dele ser ameaçado constantemente de perder o emprego. Tudo isso aqui são práticas que são relacionadas ao assédio moral. Então, ele é um ilícito civil, que ele acontece no mundo do trabalho. Alguns doutrinadores até comparam o assédio moral com o bullying, né? Só que o bullying é na área escolar e o assédio moral é na área do trabalho. Do jeito que o bullying, como vocês já sabem, causa prejuízo à pessoa no ambiente escolar, o assédio moral ele causa prejuízo dentro do ambiente de trabalho, né? Então, aí o que acontece? Aquele que causar o dano, o assédio moral, ele gera um dano moral. Então, aquele que causar o dano, ele vai ser coagido a pagar através da justiça, a pagar um valor de dano moral. Então, se você conhece alguém que sofre ou sofreu assédio moral, essa pessoa pode ingressar com ação na Justiça do Trabalho e pleitear danos morais em razão do assédio moral. Então, a gente tem aí também esse ilícito civil que acontece bastante, assim como tem o assédio sexual, também nós temos o assédio moral. E, uma vez identificada a responsabilidade do empregador, a gente tem um caso aí de indenização, como que eu mencionei para vocês anteriormente, o caso de um gerente que causava sempre assédio moral, ele sempre humilhava, constrangia um empregado e a empresa ela foi condenada a pagar esse empregado R$ 150 mil a título de danos morais na Justiça do Trabalho. Então, também é outro tipo de situação aí que nós devemos combater, porque isso atenta também contra a dignidade humana e fere, né, a dignidade humana no seu aspecto mais amplo, ok? Então, espero que vocês tenham aproveitado essas aulas, estudem bastante esse conteúdo e nos vemos, então, na próxima, que é a unidade 3, para falarmos um pouquinho aí da parte mesmo do ambiente de trabalho. Até a próxima, bons estudos para vocês.